opiniões são de inteira responsabilidade dos seus idealizadores. No ar, JF Cast, seu programa de saúde e bem-estar associado a um bom bate-papo, promovido por nossa equipe de podcast da Associação Joelísio Fraga Mieloma Múltiplo. Agora JF Cast com Joelísio Fraga. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast especial aqui da Associação Joelísio Fraga Mieloma Múltiplo. Ao vivo na Melodia FM e também transmitido ao vivo pelo Instagram na nossa página, @Joelísio_Fraga. Hoje, dentro da campanha Julho Verde, vamos conversar sobre um tema muito sério e que ainda é pouco discutido, o câncer de cabeça e pescoço. Essa é uma oportunidade para levarmos informação, esclarecer dúvidas e principalmente salvar vidas através da conscientização. E para esse bate-papo tão importante, eu tenho a honra de receber um convidado mais do que especial, o Dr. Felipe Pinheiro, médico oncologista, que atua na linha de frente no combate ao câncer, com compromisso, conhecimento e sensibilidade. Dr. Felipe, muito obrigado pela presença, agradeço muito por ter aceito o nosso convite. Obrigado a você pelo convite, obrigado aos ouvintes aí. Realmente é um ponto pouco falado. É a primeira vez, eu acho, que eu vi algum programa falar de cabeça e pescoço. Vamos lá, né? Vamos lá. Que é um tema que realmente é pouco falado, né? E muito presente, infelizmente. Doutor, eu sempre inicio o nosso bate-papo, o nosso podcast, perguntando quem é o convidado. Quem é o Dr. Felipe? Eu sou um conquistense, né? Filho de pessoas daqui, nasci aqui, cresci aqui. Hoje sou casado, tenho 2 filhas e fiz uma formação fora. Depois do terceiro ano científico eu saí daqui, fui para Salvador, fiz a formação lá. Depois fui para São Paulo, formação lá também, trabalhei. Voltei para Salvador, trabalhei lá, depois voltei para cá em 2012. Hoje eu trabalho como oncologista na AMO. E sou professor da UNEX, professor da UFPA. E toco bateria, leio um bocado, gosto de filosofia, de música e tento fazer um trabalho bom na oncologia. Vamos lá. O que exatamente é o câncer de cabeça e pescoço e quais as áreas que ele abrange? Ele é um grupo de tumores diferentes, reunidos num capítulo, vamos assim colocar. Então, o tumor de língua faz parte do tumor de cabeça e pescoço, o tumor de faringe, de laringe, de nariz, de asa de nariz, de hipofaringe, de rinofaringe, de paratireoide. Todos os tumores que pegam, normalmente a cabeça e o pescoço, tirando o cérebro, que é tumor do sistema nervoso central. Mas tudo que está normalmente na face, base do crânio e tal, a gente considera tumor de cabeça e pescoço. Isso foi juntado provavelmente nesse nome porque lá na década de 60, 70, quando começou a tratar, até aí dos anos 2000, 2010, era basicamente o mesmo tratamento para tudo quanto é tipo, que era radioterapia com químio. Isso mudou bastante. Então, provavelmente, por isso que chamavam de tumor de cabeça e pescoço. A gente não ficava diferenciando muita coisa de um para o outro, não. Entendi. E por que existe um mês específico para falar sobre esse tipo de câncer? Por que escolheu julho? Aí eu não sei. Mas assim, a questão dos meses coloridos surgiu na década de 90, em 94, se não me engano, com uma ativista americana. Ela tinha câncer de mama e, assim, por mais que a gente hoje ache comum ter vários tratamentos para tumores, ter várias campanhas, o governo, por exemplo, no Brasil, o SUS cobre grande parte dos tratamentos, nos Estados Unidos também. Isso não era assim, não tinha pesquisa, não tinha nada. Oncologia era um negócio meio largado. Era meio que até a década de 80, 90, até essa mulher começar essa campanha, você não tinha direito a muitos tratamentos, nem nos Estados Unidos, nem na Europa. E aí ela foi uma ativista que buscou esses direitos junto ao Congresso americano. E em outubro, se não me engano, em 94, 96, o Congresso americano colocou como direito do paciente lá americano ser tratado
para câncer. E ela conseguiu, por ela ter câncer de mama, ser tratada. E começou essa campanha do Outubro Rosa para câncer de mama. Aí nos anos 2000, acho que 2002, 2003, na Austrália começou a questão do Novembro Azul com bigode e tal, para estimular os pacientes homens a se cuidarem. E depois começou assim, Setembro Verde para tumor de intestino, Julho Verde para cabeça e pescoço, tem Janeiro Laranja para tumor de pele, e assim foi, entendeu? Mas tudo começou com essa senhora americana aí. O do mieloma é março. Vermelho, né? É o Borgonha. Gorgonha. Parece vermelho, um vermelho escuro, né? Chama março Borgonha, que é o mês. Isso. E fica, quando junta aqueles lacinhos tudo, fica até bonitinho. Né? Tudo colorido. Mas vamos lá, quais são os principais fatores de risco? É isso. Quando você fala tumor, cabeça e pescoço, o principal fator de risco é tabagismo. Tabagismo. E piora mais ainda quando se associa a álcool. Então, o clássico do consultório, infelizmente, é um paciente homem, já de seus 50 anos ou mais, que fumou bastante e usou bastante álcool na vida. Começou com a longevidade na nossa sociedade, pacientes vivendo até 80, 90 anos, aparecer mulheres com tumor de cabeça e pescoço, ou homens que nunca fumaram nem beberam. E aí, normalmente, este tumor está associado à infecção por HPV durante a vida. Então, são os dois principais fatores de risco. A questão do tabagismo e álcool é clássico e assim, extremamente relacionado. Você vê poucos pacientes que não fumaram e não beberam e têm tumor de cabeça e pescoço. Quando isso ocorre, normalmente é associado a HPV. Então, a primeira recomendação aí para todo mundo que estiver ouvindo e puder é vacinar as crianças, adolescentes contra HPV. Não previne só doenças, tumores sexuais e tal. São alguns tumores, pelo menos uns 5 ou 6, relacionados a HPV. Nós tivemos aqui, doutor, com uma colega sua, e que ela falou que ainda existe um preconceito com essa vacina, principalmente com criança. Né? Porque vê que a criança vai, que é 9 anos, né? Isso, 9 anos. Que a partir dos 9 anos essa criança vai, minha filha já vai entrar na vida sexual e não é nada disso. Né? Não é isso. Assim, minha filha tem 10 anos, foi vacinada com 9 anos, tem que vacinar. O HPV é um vírus que tem toda uma questão sexual, mas ainda tem muita coisa que a gente não sabe sobre ele. Não é só causador de câncer, mas de várias doenças benignas também. Então, se possível, tente... É disponível no SUS, tem várias campanhas, não deixe. Nos Estados Unidos, que foi quem começou a vacinação de HPV, os tumores relacionados a HPV caíram 95%. Então, de cada 100 pessoas que ia ter tumor relacionado a HPV, só 5 tiveram. 95 ficaram livres disso. Então, é uma coisa muito, muito importante. E são tumores chatos e complicados, tumores do trato genital e tumores de cabeça e pescoço. Complicado, né? Esse tipo de câncer atinge mais homens ou mulheres? Existe uma faixa etária mais vulnerável? Você falou que é mais homem, né? Geralmente a partir de 45, 50 anos. A faixa etária mais predominante de 55 até uns 65, 70. Mais homens, por conta da questão do tabagismo e do alcoolismo. Espera-se que isso mude para pelo menos igualar quando todo mundo, teoricamente, diminuir. O Brasil é uma coisa que é importante falar. O Brasil é um exemplo para o mundo inteiro em questão de cessação de tabagismo. Sim. Álcool a gente está ruim ainda, mas pelo menos no tabagismo a gente tem diminuído. Então a gente espera que isso, se você tira tabagismo e alcoolismo, aí homem e mulher é a mesma frequência. Mas como os homens bebem muito mais e fumam muito mais, a evidência maior que a gente vê no consultório é mais homem do que mulher. E aquele que bebe? Sem fumar? Não, estou falando aí. Acontece mais com esse paciente homem que bebe, que não fuma, bebe, mas bebe muito. Isso. Mesmo assim, são coisas que associadas são muito ruins para a cabeça e pescoço, tabagismo e alcoolismo, mas separado também são fatores de risco. O alcoolista tem maior risco de desenvolver tumor de cabeça e pescoço, o tabagismo isolado também. Quais os sinais e sintomas que as pessoas devem ficar atentas? Qualquer lesão na cavidade oral, que você perceba em língua, gengiva, perto do dente, mucosa jugal, que é da bochecha do lado de dentro, alguma lesãozinha dentro do nariz, que não... E assim, eu tenho uma afta, estou preocupado. Não,
Mas a afta passou 3, 4 dias, não sumiu, você tratou e tal, e tá lá persistente. São lesões persistentes que não melhoram com tratamentos usuais. Então, a afta que dura 10 dias, 15 dias, isso não é comum. Então, você vai procurar um cirurgião cabeça e pescoço. Se for uma coisa muito próxima do dente, um bucomaxilo, um dentista pode avaliar também para fazer uma biópsia dessa lesão. E se tiver dúvida e quiser que... essa semana eu atendi um paciente que queria que eu avaliasse uma lesão na cavidade oral. A gente vai fazer a palpação, examinar mesmo, para ver se tem indicação de biópsia ou não. Entendi. Quando um sintoma aparentemente comum, como dor de garganta ou rouquidão, deve preocupar? Quando persiste. Então, por exemplo, rouquidão mais de 7, 10 dias. Você já foi no otorrino, você fez os gargarejos, ou os remédios, os corticoides, ou os anti-inflamatórios, você tratou uma possível virose, uma possível gripe, uma possível causa da rouquidão. E isso persiste. Precisa passar no otorrino, no cabeça e pescoço, para olhar a corda vocal. Você tem uma tosse persistente, você tem uma dor na base da cabeça, aqui embaixo da mandíbula, que não resolve, que persiste. Você tem uma sinusite, entre aspas, que persiste, não resolve. Isso tudo precisa ser avaliado com mais cuidado. Normalmente são sintomas relativamente comuns, mas que não melhoram. Ou então fica voltando. Melhorou agora, daqui uma semana tá de novo. Pô, tem 2 meses que eu tô com isso, tem 1 mês que eu tô com isso. Fica voltando. Precisa dar uma olhada com mais carinho. Entendi. E como é que é feito o diagnóstico? E quais exames são indicados? Então, assim, normalmente quando você tem a lesão, então a lesão pode ser em qualquer lugar da parte aqui da face toda, cabeça e pescoço, como chama, né? Você vai biopsiar essa lesão. E aí você pode fazer uma biópsia simples, com o cabeça e pescoço no centro cirúrgico, por exemplo, na língua, na base da língua, ou precisar de algum instrumento, se for atrás do nariz, na rinofaringe, lá para dentro, né, com a rinoscopia. O otorrino pode fazer isso no consultório, o dentista, alguns bucomaxilos fazem isso na base da língua, perto do dente, mas sempre uma biópsia. É interessante sempre ter uma tomografia da face e do pescoço, isso aí para ver se essa lesão já aparece numa imagem, se tem linfonodos perto do pescoço, na base, que caracteriza uma lesão mais avançada. E a rinoscopia ou a faringoscopia, que você olha dentro do nariz, lá por trás da face, se tem outras lesões associadas. Isso é feito normalmente pelo cabeça e pescoço ou pelo otorrino. Entendi. Aqui em Conquista, é feito todos esses exames? Assim, aqui em Conquista, hoje eu costumo falar para os pacientes perguntam, a gente consegue tratar câncer em Conquista? Consegue em 95% dos casos. Em cabeça e pescoço, a gente pode botar aí uns 98, 99, assim. Não lembro de um caso que eu tive que mandar para fora. Tem pacientes que, ao passar pelo cabeça e pescoço aqui, eu falei que não lembro, eu acabei de lembrar de um. É um paciente que ia ter que fazer uma ressecção de uma parte da mandíbula grande, era uma lesão grande, já recidivada, com colocação de prótese na mandíbula. E aí ele foi operar fora, porque o cirurgião cabeça e pescoço julgou que assim, era cirurgia para 2 cirurgiões juntos, com um plástico de cabeça e pescoço, entendeu? Aí teve que ir Mas são coisas bem raras. Privilégio, né? Pra Conquista, né? Porque... Pois é, e quanto o diagnóstico precoce impacta na chance de cura? Bastante. Vamos colocar aqui o mais comum, que é o tumor de língua. É um tumor de língua T1, N0, estágio 1, taxa de cura 98%, 97%. Quando você... Então, assim, de cada 100 pessoas, 97 vão ficar curadas com uma ressecção. Você vai operar e tirar o tumor da língua. E aí o cabeça e pescoço, com a tomografia, vai julgar se vai fazer o esvaziamento da axila. Mas tudo cirurgia. Fez a cirurgia. Quando você vai avançando no estadiamento e o tumor é maior em tamanho, ou ele já foi para algum linfonodo, normalmente você vai para uma cirurgia e muitas vezes, após a cirurgia, rádio pura ou rádio com químio associado. E aí a taxa de cura cai para uns 60%, 50%, já cai bastante nos estágios 3, por exemplo. E o estágio 4 é quando tem metástase, que é raro no cabeça e pescoço. O tumor de cabeça e pescoço normalmente é aquele tumor que fica voltando e espalhando na cabeça ou no pescoço. Eu tive só um paciente que fez metástase para o pulmão de cabeça e pescoço em 20 anos de oncologia. Então, é raro. O comum é ficar voltando. Então,
quando você tem um tumor maior, de volume e espalhado na cabeça e no pescoço, essa taxa de cura cai, chegando até no estágio 3C, 30%, 40% de cura, mesmo com a cirurgia, com a rádio e com a quimio. Alguns casos, se tiver um estágio mais avançado, até inviabiliza a cirurgia. A cirurgia é muito deformadora. Ou do deformador em questões de estética, Sim. ou, por exemplo, questão de função. Ele vai perder a função da língua, ele pode perder a função da voz, a função do gosto. Então, quando é muito deformador em questão de estética ou em questões funcionais, a gente tenta fazer rádio e químio num tratamento curativo. E aí, hoje, a gente tem os protocolos a depender do local. A maioria ainda é rádio com cisplatina. E aí pode ter um esquema semanal que é menos tóxico do que a gente fazia lá na década de 2000, por aí. A gente pode usar anticorpos monoclonais e até imunoterapia, a depender do paciente. Então, hoje, o que mudou assim, na terapêutica dos pacientes mais avançados é tentar dar um diagnóstico mais caracterizado da lesão. Então, você vê que é um tumor de cabeça e pescoço, ok. Você vai definir o sítio, é língua. Você vai definir se tem relação com HPV ou não tem. É na paratireoide, você vai ver se tem estabilidade microsatélite, se pode usar imunoterapia, se pode usar anticorpo monoclonal. Então, hoje a gente consegue definir melhor o sítio e, com isso, tratar mais focado, entendeu? Entendi. Eu sempre falo aqui, doutor, que a investigação, né, o tratamento precoce ajuda muito, que seja qual for o câncer, né? No mieloma múltiplo mesmo. É uma doença que é difícil de diagnóstico. Né? São diagnosticados todo ano 7.600 pacientes por ano, sendo que 30% desses pacientes vêm descobrir que tem o mieloma com 1 ano e 2 meses depois. De sintomas, né? Isso. E quando chegam, Isso. quando, né, infelizmente, muitos vêm a óbito. E a investigação, né, precoce, né, a gente vê que, no meu caso, por exemplo, eu fui diagnosticado, tive o diagnóstico, tratamento quimioterápico, coleta de células e o transplante, em 7 meses. Então, isso. Não é comum. Não é comum. Não é Não é comum. Né? Experiência própria, a gente vê pacientes que não teve essa sorte, eu diria assim. Né? E como faz a diferença, né, um tratamento precoce? Né? Isso, eu tive um paciente que em 2006 ele teve um tumor de paratireoide e glândula parótida. As 2 lesões. Demorou para assistência, teve que operar, fez rádio, fez químio, tudo. E aí ele fica acompanhando. Ele acompanha comigo desde 2012, quando eu voltei para a Conquista. E nesse acompanhamento a gente viu uma lesãozinha na língua. E aí quando a gente viu a lesão na língua bem pequenininha, ele foi operado e era um T1, N0, M0, tudo zero, um estágio mais inicial impossível da lesão de língua. Então, quando você pega no início, é outro padrão, outra história, outro prognóstico, entendeu? Infelizmente, o acesso, principalmente na nossa região, assim, cada vez pior. O paciente que não tem acesso a ir para um dentista, ir para um cabeça e pescoço, não só por achar que aquilo é só uma afta, uma lesão, mas muitas vezes ele quer que alguém veja, mas ele não consegue. Entendeu? E isso é bastante triste. É geral, né? Infelizmente. Para o homem é mais difícil, né? O homem não vai em médico, né? O homem vai bem menos que a mulher, né? bem menos. Bem mais resistente. Geralmente, quando vai, a mulher que tá levando. Então, assim, a gente ele não fala nada, ela que fala, né? A gente vê, infelizmente, em cabeça e pescoço, principalmente, tumores mais avançados em homem, porque ou fica com medo, ou tá escondendo. Eu nunca consigo chegar à conclusão disso. Se é medo, ou se achar que não é nada mesmo. Hoje eu penso mais que é mais medo mesmo. Medo de ter que parar de beber, medo de ter que parar de fumar. Então, assim, chega a lesões, infelizmente, lesões avançadas. E quando você vai perguntando quando começou, sempre aquela, não sei, não lembro, tal, mas quando você aperta, ele sabe que começou há 6 meses atrás, há 3 meses atrás, e não procurou nada, entendeu? Então, é importante essas campanhas por isso. Você não tem que ficar com a lesão na sua boca, nariz, um sintoma, uma rouquidão, uma tosse, uma dor. Mais de 3, 4 dias não sumiu, assim, procura um médico. O corpo te avisa, entendeu? Né? Exatamente. O corpo está te avisando ali que tem alguma coisa errada, né? E não é só na área de
pescoço e cabeça. Isso, qualquer área. Geral, o homem ele não vai. Exatamente. Não vai. Nós estamos com os pacientes, que lá a gente vai falar, fala o milagre, mas não fala o santo, ou é o santo fala o milagre, mais ou menos assim. Que ele fez o transplante e a esposa pegou ele fumando escondido. A gente tem, assim... Né? E aí você vê, né? Poxa Eu vida. tenho um paciente com... tem um tumor de próstata que está bem zerado, tudo em paz no tumor de próstata, e fazendo os exames eu descobri que ele tinha diabetes. E há 3 anos eu encaminho ele para o endócrino, peço para ele parar de fumar e de beber. Ele não foi até hoje, tem 3 anos. E ele fala, doutor, de 3 em 3 meses eu venho aqui e tal, e você vai ficar me entregando esse papel, encaminhando pro endócrino toda vez. Eu falei, vou. Se você quiser, você joga fora ali, mas eu vou te encher o saco para você ir. Eu estou fazendo meu papel. Tem uns bem durões, assim, bem durões. É complicado. Doutor, quais são as opções de tratamento disponíveis hoje? Então, hoje sim, hoje a gente começa sempre no estágio inicial com a cirurgia. Então, você tem a cirurgia usual, aberta lá e tal, você tem cirurgias com pouco invasivas, minimamente invasivas, técnicas cirúrgicas melhores no pós-operatório. Saindo da cirurgia, a gente entende que hoje, o que evoluiu muito? As questões estéticas de prótese, plástica, pós-operatória, isso melhorou muito. Na questão da radioterapia, a década de 90 era uma radioterapia chamada convencional. Depois, ali anos 2000, a gente já tinha uma radioterapia chamada 3D. Isso estou falando da nossa região, porque se for os Estados Unidos é bem antes, São Paulo bem antes. Nossa região 3D, depois IMRT e hoje chama IGRT. Então, hoje em cabeça e pescoço, normalmente a gente usa pelo menos uma técnica IMRT, que é uma técnica que modula bem. O que é isso? Assim, a radioterapia vai queimar o lugar. Ele vai dar radiação no local onde tem um tumor. Se ele pega lugares onde não tem tumor, pega a glândula salivar, você pode parar de ter saliva. Pega as glândulas as papilas do gosto, você vai parar de sentir o gosto. E a radioterapia é para toda a vida. Então não vai voltar a sentir depois. Então antigamente pegava o tumor e pegava muita área que não precisava. Hoje a gente consegue fazer uma radioterapia muito melhor. Você pega só o tumor, os efeitos colaterais ainda existem, mas são cada vez menores. Na questão da quimioterapia, continua ainda usando a cisplatina da década de 70, mas a gente mudou os esquemas. A gente tem um esquema semanal muito mais bem tolerado. A gente usa muito mais remédio para não enjoar, não vomitar. A gente não vê hoje os pacientes normalmente vomitando, enjoado. A gente tem um bocado de remédio. Geralmente, quando a gente pega no consultório o paciente enjoado, que não quis usar o remédio ou que não usou como deveria. Entendi. A gente tem um bocado de remédio para alergia, para toxicidade de forma geral, touca para não cair cabelo, essas coisas assim. E a gente tem remédios novos também. Então, o paciente não pode usar a cisplatina por um certo contraindicação. Ele tem um problema renal, ele é transplantado renal, ele tem uma toxicidade hepática, alguma coisa assim. Você pode usar cetuximab, por exemplo, que é uma droga de 2005, mais ou menos, que é um anticorpo monoclonal. Não pode usar nenhum dos dois. Ele pode usar imunoterapia. Tem pembrolizumab, que foi aprovado para cabeça e pescoço, tem uns 3 meses. E tem uma eficácia muito boa. Então a gente tem um armamentário muito maior hoje com isso para tratar o cabeça e pescoço. Olha, nós estamos no Instagram. Quem quiser mandar perguntas aqui para o Dr. Felipe, fique à vontade, tá bom? Nós estamos ao vivo pelo Instagram. Dr. Felipe, como o tratamento impacta a fala, a alimentação e a qualidade de vida do paciente? Bastante. Eu costumo falar no meu consultório, quando pego um paciente, eu falo com ele, a gente tem uma taxa de cura boa, a perspectiva do seu tratamento é que você fique bom, mas não vai ser fácil. Não é fácil, até hoje, infelizmente, é um tratamento sofrido para o paciente. Atrapalha a alimentação, alguns precisam usar sonda no nariz para manter a nutrição, ou suplementos orais. Durante a rádio, durante a quimio, tem efeitos colaterais da rádio ainda, por mais que essa área de tratar o que não precisa diminuiu muito. Ainda tem pacientes que faz mucosite, que faz um bocado de afto na boca e no esôfago, onde a gente engole. Eu tive mucosite. Então, assim, é de lascar, assim, é uma dor doida. Por mais que a gente tenha um bocado de remédio para dor, ainda é uma dor muito complicada. Quando é uma lesão que está envolvendo eu perto da zona da fala, das pregas vocais, etc.,
O paciente pode ficar rouco, pode ficar afásico durante o tratamento. Então, é um tratamento muito sofrido. Dura em torno de uns 3 meses, geralmente, a fase de quimio e rádio. Você coloca ali do que vai começar até acabar e até os efeitos começarem a diminuir, uns 3, 4 meses. Quando você coloca a cirurgia, isso pode levar até 6 meses entre fazer a cirurgia, depois pegar a biópsia, fazer a rádio e tal. Então, é um tratamento sofrido. Se impacta bastante, perde peso, impacta a família, né? Que está em volta vendo o ente querido sofrer. Normalmente são pacientes que... Muitos que são meus pacientes sabem que eu sou chato com o trabalho. Quando eu acho que o tratamento é um tratamento leve, relativamente leve, eu estimulo que ele fique no trabalho. Para não ficar em casa pensando bobagem, só pensando coisa de negócio. Da ocupação. Exatamente, uma ocupação, né? Então, eu encho o saco para se ocupar. Em cabeça de pessoas faz difícil o cara se manter. Então, assim, a radioterapia todo dia, químio uma vez por semana, pelo menos, ou se for um esquema a cada 21 dias. É um tratamento pesado, deixa ele mais debilitado. Infelizmente, sim. Por isso que quando eu falei daquela questão do HPV, são tumores, cabeça e pescoço e ginecológico, tumores que a gente sabe que é sofrido o tratamento, entendeu? E, tem muita dor, tem sangramento, tem mucosite, é chatinho. Nossa, meu Deus, eu tive mucosite no transplante, né? Que aí eu mucosite é um negócio... tomei o meu falando, e aí a imunidade vai a zero. Falando dá bastante. Você tá doido aí? Tomou isso aqui tudo. Tomou aqui, você não consegue... Nossa, para quem não você conhece... Você não quer falar, você não quer comer, você não quer nada, você fica nervoso. Você não consegue comer, não consegue nem a saliva desce. Né? Para quem não... Para dar uma ideia do que quem está acompanhando a gente, o que é mucosite, é como se fosse uma afta, né, doutor? Só ampliado, que pega, né? E você pega, tem afta na boca, na língua, na bochecha, na garganta. Um paciente me descreveu uma vez que pega um bocado de gilete e tenta engolir. Assim, isso a descrição dele. Teve uma paciente junto comigo, no mesmo hospital, que ela teve mucosite geral. Foi até a vagina. Né? Ela pedia para morrer. Então é sofrido. É sofrido. Há novos avanços ou terapias que merecem destaque? Rapaz, tem, assim, imunoterapia, tem 3 meses que foi liberado no Brasil. Eu tenho um paciente que usou há 3 anos, logo quando o estudo saiu nos Estados Unidos, eu consegui na justiça. Ele conseguiu, né? A gente prescreveu, ele tá bem, zerado, sem doença. Imunoterapia mudou câncer de pulmão, mudou melanoma, mudou tumor de mama, tá mudando tudo e veio agora para cabeça e pescoço. O estudo tem uns 2, 3 anos e foi liberado agora na bula do pembrolizumab no Brasil. É uma coisa que vai mudar os pacientes mais avançados. Vacina de HPV é um negócio que vai mudar, assim, o povo tem que vacinar, não pode deixar de vacinar filho pequeno, adolescente. O que eu converso muito no consultório é aquele adulto de, sei lá, 30 anos, 35, que aí a efetividade da vacina cai muito. E a vacina é cara. Então eu falo, se você dispõe do recurso e acha que não vai mudar nada da sua vida, eu tomaria. Mesmo com 30 anos. Mas aquele paciente que não tem o recurso, que não consegue, a efetividade depois dos 20, 25 anos de idade é muito pequena. Entendeu? Então, teve evolução do tratamento? Teve muito de imunoterapia e anticorpo monoclonal, cetuximab, panitumumab, etc. Mas o principal que eu acho é a vacina da HPV. Parar de fumar, que o Brasil vem parando. A taxa de tabagismo hoje no Brasil é 9% no Brasil geral. Isso é muito bom, isso é fantástico. Há 20 anos atrás era 34%, a gente reduziu para lascar. E tentar parar de beber. Então, não é um tumor que vai acontecer se a população não beber, não fumar e tomar vacina de HPV. Então, assim, a gente sabe que, infelizmente, acontece porque a pessoa fuma, bebe e não tinha a vacina antigamente. A vacina de qual idade? De 9 até que idade? Você pode tomar? Pelo SUS é 9 a 14, se não me engano. Porque eles era 9 a 12, deram ampliadas para 14 anos, pelo SUS. Alguns convênios liberam até 18, 20 anos. A efetividade que se mostrou cair muito a partir dos 20, 25 anos. Mas você pode usar ela desde que você não já tenha sido contaminada pelo vírus. Entendeu? Entendi. Como é o papel da equipe multidisciplinar nesses casos? Importantíssimo. Assim, não tem
como fazer oncologia sem equipe. E cabeça e pescoço, principalmente. Assim, você precisa ter o cirurgião cabeça e pescoço em contato com o oncologista, em contato com a radioterapia, em contato com a fisioterapia, com a fonoaudióloga, com a nutricionista, com a enfermeira. Não tem como fazer sem. Um bucomaxilo, fazer o dentista fazendo laser para diminuir a questão da mucosite oral, a fono tentando estimular o cara a manter uma voz adequada, ou engolir de forma adequada para ele não broncoaspirar e não infectar, enfermeira cuidando das coisas como deve ser feita direitinho. Então, assim, não tem como fazer oncologia sem equipe. Cabeça e pescoço, principalmente. E eu falo direto, e muitos pacientes ficam, infelizmente, a gente tem que explicar isso no consultório. Pacientes reclamam, doutor, você não é oncologista, você não resolve tudo, eu tenho que ir no radioterapeuta, eu tenho que ir no cabeça e pescoço? Tem. Eu não tenho como dizer como vai operar, eu não tenho como dizer qual a técnica de radioterapia que deve ser usada, como eles não podem dizer a dose e qual o esquema que eu vou fazer de químio. A medicina evoluiu muito e, infelizmente, ficou chata nesse sentido para o paciente. O paciente roda muito médico e, infelizmente, tem que rodar. Eu tive um paciente cabeça e pescoço há pouco tempo atrás que com muita dor, mesmo depois do tratamento, eu falei, tá estranho. Aí foi pro meu consultório, eu olhei, tinha um cara de bolinha, não era afta, eram umas bolhas na boca. Eu falei, ou isso é herpes, ou isso é citomegalovírus, isso é infecção, isso não tem a ver diretamente, não é tumor, não é da rádio. Procura um infecto, vamos passar em outro médico. Eu falei, vai, porque eu não sei tratar isso. Aí eu comecei o tratamento e passou e resolveu. Mas felizmente a gente evoluiu muito. Infelizmente, para o paciente, eles reclamam, principalmente quem tem pouco recurso. E é chato você ficar em muita consulta, mas infelizmente a gente tem que... É necessário, né, Bruno? Né? E até o paliativo entra também, né? Isso, exato. Acaba fazendo parte. Doutor, tem uma pergunta aqui de Márcia. Márcia é a nossa representante lá de Lins, lá em São Paulo. E ela pergunta, doutor, quando é encontrado um nódulo no pescoço e o médico opta pela cirurgia sem saber se é benigno ou maligno, o protocolo de tratamento, se for maligno, muda? Deixa eu te explicar algumas coisas. Assim, achou um nódulo no pescoço mesmo. Então, provavelmente é um linfonodo. A primeira coisa que ele deveria fazer é assim, toda vez que você acha um nódulo no pescoço, você tem que procurar se tem um primário, porque provavelmente no pescoço é um linfonodo, uma íngua. Então, você vai olhar toda a cavidade oral, fazer laringoscopia, olhar lá dentro, até a corda vocal, olhar atrás do nariz, na rinofaringe, faringe posterior, olhou tudo. Fez tomografia da face do pescoço, como eu tinha falado, olhou tudo, até um PET scan, é o ideal para a cabeça e pescoço. Fez tudo, não tem nada, só o linfonodo, só o nódulo no pescoço. Não adianta em nódulos que possam ser linfonodo, punção, biopsiar. Ou ele entra e arranca um pedaço para o patologista olhar direito, porque essa punção que a gente fazia há muitos anos atrás de aspirar um líquidozinho do linfonodo não funciona. Não vai concluir nada. Então, normalmente, ou ele tira um pedaço ou ele tira o linfonodo todo. Normalmente é isso que acontece. Quando ele acha um outro, o primário, aí ele vai tentar operar o primário e tirar o linfonodo. Entendeu? Entendi. Não sei se respondi a pergunta. Não sei, se você acha que respondeu, Márcio, fala aí se sim ou não. Não sabe nada, respondeu tudo errado. Não, ele explicou direitinho sim. Doutor, o senhor acredita que há preconceito ou tabu em falar sobre esse tipo de câncer? Eu acho que há sobre qualquer câncer. Qualquer câncer, né? Sobre cabeça e pescoço, pior porque eles mesmos sabem, no geral, a população sabe que aquilo está sendo causado pelo tabagismo e pelo álcool. Então, a gente percebe no consultório uma vergonha do paciente para com os familiares, para com o médico, entendeu? Ele sabe que ele causou aquilo nele. Foi o cigarro e o álcool que causou. Então, a gente tem que estimular a cessação do tabagismo, parar de beber álcool. Mas o que eu falo muito na família, no consultório, de vez em quando, já vi muito, de vez em quando, é muito. Tá vendo, pai, não sei o que, bebeu. Não é a hora de jogar na cara nada. Ele sabe do que você está falando. Ele tem noção de que fumar é errado, ele tem noção de que beber é errado. Eu não conheço nenhum alcoolista, nenhum tabagista que acha que é certo.
Ele não consegue parar. E aí precisa de ajuda, psiquiatra, equipe multidisciplinar, pneu, psicólogo, um bocado de coisa. Porque não é fácil largar tabagismo, alcoolismo, drogas, vício de forma geral. Então não é o momento de ficar ali. Então, assim, tem um preconceito por conta disso. Assim, ele sabe, ele tem vergonha. A maioria tem vergonha de ter fumado, de ter bebido, de ter gerado esse transtorno para a família, entendeu? Eles ficam se sentindo, a maioria deles, né? Se sentindo culpados, sentindo que tá dando trabalho para os filhos, para a esposa. Então tem um preconceito nesse sentido. E acho que tem que ser acolhido, assim, agora é daqui para frente. É mais uma cobrança da família, né? É daqui para frente, assim, tentar parar de fumar. Tem um estudo grande mostrando que o paciente que tem tumor de cabeça e pescoço, ele tem um tumor de cabeça e pescoço. Ele fuma e bebe. E ele trata igual todo mundo. O paciente que consegue largar o cigarro e o álcool, ele vive mais, ele tem uma taxa de cura maior do que o que continua fumando e bebendo. Antigamente era chique fumar. Isso. Né? Hoje é cafona, né? Hoje tem toda uma orientação, toda uma divulgação de que faz mal. Lembra daqueles que era o cara com os cavalos, do Marlboro, né? Marlboro, Hollywood, né? Que era o próprio Ayrton Senna, né? Tinha no fundo dele ali o Marlboro, né? Então hoje você vai na Europa, todo mundo fuma. Isso. Impressionante. Eu já vi um rapaz lá fumando, acendendo um cigarro no outro. O tabagismo, isso falando, assim, o Brasil é um exemplo, assim. O Brasil não é exemplo para muita coisa, mas em tabagismo, sensação de tabagismo é fantástico o que a gente conseguiu. Pois é, a Márcia falou que você respondeu direitinho, viu? Ô, doutor, qual o papel da informação e da campanha Julho Verde para mudar essa realidade? É isso. Assim, toda campanha, eu falo direto, campanha serve para o paciente que nunca ouviu falar, ou acha que não precisa buscar a assistência médica logo, fica ali demorando, levando 2, 3 meses, ou fica com vergonha de dizer que está com uma lesão na boca, uma lesão no nariz. É estimular que, infelizmente, alguns pacientes vão continuar fumando, bebendo, e vão ter tumor de cabeça e pescoço, ou não vão vacinar, ou não podem vacinar, e vão ter tumor de cabeça e pescoço. É estimular a campanha no sentido de ele chegar no início. Porque quando você começa o tratamento em pacientes com tumores iniciais, a taxa de cura é muito maior. Quando você pega no estágio inicial, você fazer uma cirurgia só é muito melhor que fazer cirurgia com rádio, depois cirurgia com rádio e químio, que aí é o tratamento que a gente falou que é muito sofrido. Então, eu vejo que a campanha melhora muito no sentido de alertar a população a não conseguir parar de fumar, não conseguir parar de beber. Tô com a lesão na boca, pelo menos procure logo assistência, não demore para procurar, exija seus direitos, corra atrás no sentido de ter assistência o mais breve possível, entendeu? Isso faz diferença no prognóstico. Pois é, eu acho que eu sempre falo que informação salva vidas, né? A doutora Daniela, que é hematologista, ela recebeu uma paciente, a paciente já foi com o exame de eletroforese. Ela estava sentindo os sintomas do mieloma, aquela anemia, e já levou o exame. Ela falou, meu Deus do céu, nunca vi um negócio desse, o médico já foi. Pelo trabalho que a gente faz, né? Ela me comentou sobre isso. Eu fiquei muito feliz porque, né? Você está divulgando ali o mieloma, né? Você está divulgando, porque o mieloma, doutor, você sabe, mais do que eu, que é uma doença que muito difícil de diagnóstico. Isso. Né? Se confunde muito. Silencioso, o pessoal fica negócio de anemia, outros procurando insuficiência renal, outros procurando a dor, artrose, demora sempre. Pois é. Toda vez que a gente trata a queixa e não a causa. Exatamente. Né? E aí, quando vem, estoura e já fica com sequelas irreversíveis. Eu fiquei muito feliz, né, dela falar que a paciente foi lá já com esse exame. Assim, tem gente que tem preconceito com campanhas também. E eu vejo, por exemplo, nas campanhas, 2, 3 meses depois, aparecem muitos mais casos iniciais do que no resto do ano. Então, a campanha gerou estímulo nessas pessoas para procurar assistência. Num tumor inicial, diferente, quando não tem a campanha, vem em estágios mais avançados. Pois é. Isso é muito nítido no consultório. Quais hábitos podem ajudar na prevenção? Eu sou chato com isso, que eu falo assim, toda vez eu falo isso. Não fumar, não beber, manter-se no peso adequado. Tem 200 milhões de estudos, todo dia sai um novo, que sobrepeso, obesidade aumenta a chance de câncer, e de quem tem câncer piora o prognóstico. E exercício físico, independente do peso, exercício físico sozinho
previne vários tipos de câncer. E saiu um estudo agora que exercícios de moderada intensidade ou intenso, 3 a 5 vezes por semana, aumenta a chance de cura de quem teve o tumor. Então, assim, exercício, peso ideal, não beber e não fumar são 4 coisas imprescindíveis. A alimentação, eu acredito que faça diferença. Eu acredito que uma alimentação mais saudável possível vai ajudar você a manter-se no peso e isso vai gerar prevenção. Mas a gente não tem nenhum estudo que fomente estímulos específicos de dieta. O que a gente tem é que corantes faz mal, anilina e tal, aqueles corantes todos que usa no Japão para pintar os peixes e tal, que a gente usa aqui em aniversário de criança. Defumado, embutido, isso tudo a gente tem estudo. Mas isso aí para mim nem comida é. Mas comida, o quanto mais saudável, melhor. Eu acho que a gente tá comendo porcaria demais assim ao longo da vida. Refrigerante. Isso aí, pois é, não tem estudo, mas eu não bebo, né? Eu também não. Entendeu? Não. O SUS oferece tratamento para esse tipo de câncer e como é o acesso? Oferece sim. Eu não trabalho no SUS, mas o SUS tem a Pax para tratamento de cabeça e pescoço, de tumores de cabeça e pescoço, para radioterapia, para cirurgia, rádio com químio. O SUS, eu creio que não tem nenhuma PAC em nenhum tipo de tumor para imunoterapia, mas os tratamentos padrão de cirurgia, rádio e químio tem sim a Pax. O acesso normalmente é pela marcação da central do seu município, né? A gente acho que pega aqui um bocado de município, central de marcação do seu município, e o município direciona para um dos UNACONs, unidades de tratamento de oncologia. Aqui em Conquista a gente tem o Hospital de Base, o SAMU, Sim. a gente tem unidade em Caetité e em Jiquié, são os 4 mais próximos que eu me lembro. Você sabe que aqui tem 1 milhão de cartão do SUS, né? São 86... Em Conquista, né? Conquista, Isso. 1 milhão de cartão do SUS. Para 400 mil habitantes. Mas são 86 municípios, né? Vem tudo para cá, né? Então, 1 milhão é muita gente, né? Muito cartão. Doutor, que orientação o senhor daria para quem está em tratamento ou acabou de receber o diagnóstico? Para quem acabou de receber o diagnóstico, é focar nas coisas boas. Como é que eu tive os pacientes, como é que eu vou focar nas coisas boas? Eu tive diagnóstico de câncer. Focar, se você tem possibilidade de cura, foque na possibilidade de cura. Se você tem 80% de cura, você foca nos 80% de cura, e não nos 20% que você pode morrer. Se você tem 60% de cura, foque nos 60% de cura. E corra atrás, faça as coisas direito. Eu acredito muito nisso. Se você tem uma possibilidade que vai dar certo, a gente vai focar nessa possibilidade de dar certo e correr atrás. Tente fazer as coisas como deve ser feita, assim, atrasos no tratamento, faltas no tratamento, beber durante o tratamento, fumar durante o tratamento, atrapalha tudo. Você passa uma receita do paciente e usa só metade e tal, isso atrapalha. Então, tentar seguir o tratamento como deve ser feito. Você pergunta 2 coisas. Quem teve diagnóstico agora e quem está durante o tratamento. Isso. Foque, eu falo direto, principalmente para os pacientes com tratamento mais sofrido, foque no objetivo principal, que é ficar curado. Esse período de 3, 4 meses de tratamento vai ser pesado, vai ser difícil, mas no final você vai vencer. Então, focar no que vai dar certo. Eu sou muito direto no consultório, então eu falo com eles, se você não tivesse um objetivo de cura, um objetivo de melhora, eu não estaria te passando nada. Eu já dei notícias, infelizmente, dentro do consultório, que eu não vou prescrever mais químio para o senhor ou para a senhora. O povo não gosta muito, mas é meu jeito de trabalhar, eu sou muito direto. Então, eu falo muito isso, se eu estou prescrevendo a rádio, a químio, se eu acho que deve fazer a cirurgia, eu acredito que você vai ficar bem. Eu não vou te prescrever nada para te enganar, para dizer que eu fiz alguma coisa, não é muito o meu feitio, não. Então, eu falo muito isso, focar no objetivo futuro, que é melhorar e ficar bom, entendeu? Porque não é fácil, não é uma batalha fácil, não. Você sabe, você viveu, não é de jeito nenhum. Não é fácil, não. E para os familiares e cuidadores, como oferecer apoio emocional e prático? Pois é, aí de vez em quando eu converso com a família junto com o paciente, de vez em quando eu converso separado, eu dou umas chamadas nas famílias de vez em quando. A gente tem que apoiar, tem que estar junto, não vai ser fácil para a família também. Muitos pacientes, muitos familiares reclamam, ele está nervoso, ele não quer isso. Eu estaria pior que ele, é o que eu falo assim, o cara está com dor, está sofrendo, não consegue mastigar, não consegue engolir, uns não conseguem falar, está com a voz rouca, vai ficar arretado mesmo.
tem que ter paciência, tem que estar junto, tem que oferecer carinho, amor, ficar ali perto. Não tem outra solução, não. E o que eu falo muito é tente alternar, porque ninguém aguenta isso muito tempo. Então, não adianta se um paciente tem 5 filhos, vamos alternar entre os filhos para não adoecer os cuidadores, né? A esposa tomar conta só e os filhos sumir. A esposa tem que descansar, um filho tem que descansar, o outro. Eu sempre oriento isso. Cuidado para não adoecer o cuidador, entendeu? Isso é importante. Porque adoece. Adoece. A família adoece. Tem vários estudos, tem várias informações sobre o cuidado com o cuidador. Como também tem família que atrapalha. Né? Eu dou umas chamadas clássicas. Que atrapalha. Dou umas broncas. Às vezes, né? Contribui como também atrapalha. Ô, doutor, como é que as associações de pacientes podem fortalecer esse cuidado? Eu acho que assim, uma das coisas é, por exemplo, estimulando a ter acesso à informação. Saber o que você tem direito. Saber, eu tenho direito ao tratamento, eu tenho direito ao tratamento mais rápido, eu tenho direito a um transplante para mieloma múltiplo. Eu não sou um paciente que não tem direito nenhum. Acho que é a primeira coisa, saber direito. Outra coisa, dar informação mesmo. Por exemplo, eu tô com mucosite, laser melhora. Tem laser no SUS em Conquista e o povo não sabe, entendeu? Assim, ou o médico não manda e o paciente não sabe. Então, quando ele sabe, ele tem informação, ele procura. Será que esse laser não melhora a minha mucosite aqui na cavidade oral? Então, dá informação do que pode ser melhor, tem remédio novo, tem pesquisa clínica que é de acesso e a nossa região precisa de pesquisa, mas assim, não tem aqui, tem pesquisa no interior de São Paulo, tem pesquisa em Salvador, quem pode, você ter acesso, tem essa pesquisa lá, se você quiser se inserir numa pesquisa clínica, pode ser. Então, trazer informações que eu acho que ainda, infelizmente, a maioria da população é muito mal informada e se contenta demais com as coisas mal feitas. Eu acho que uma população um pouco... briga pouco pelos direitos, pelas coisas que devem ser feitas, entendeu? Verdade. Eu acho que as associações podem fomentar isso. Você veio de São Paulo, você trabalhou de São Paulo, você vê a diferença, né? Isso, de lá para cá, lá mais. Lá o pessoal tem uma consciência, né? Muito, nem se compara. Doutor, eu vou, para finalizar, a gente olha aqui, a gente vai conversando, o tempo passa, né? Eu converso muito. Nossa, é um assunto que foi bastante interessante. E para finalizar, qual a mensagem que o senhor gostaria de deixar para esse público no Júlio Verde? Primeiro, vacine suas crianças, seus adolescentes contra HPV. Tentem ao máximo parar de fumar e de beber. Saiba que não é fácil, você não tem que conseguir só, você tem que ter apoio da família, pode ter um psiquiatra, um psicólogo, um pneumo, alguém junto, não é para conseguir só. Infelizmente, não é fácil sair de um vício. Tente fazer exercício, manter-se sobre o peso e quem está com diagnóstico em tratamento, tente focar no objetivo final lá, que é você ficar bom, você melhorar e ficar bom, porque o tratamento realmente é mais complicadinho. Onde é que encontra o Dr. Felipe aqui em Conquista? Eu atendo na clínica AMO, AMO. Fala AMO mesmo. 3229-2201. É no Centro Médico Otávio Santos, 8º andar. Depois eu vou deixar na descrição lá no Instagram o perfil do doutor. E quem quiser, né, pode estar... Pode mandar mensagem lá. Um oi para ele aí. Eu respondo direitinho. Doutor, eu só tenho que agradecer, né, pela sua presença. Muito, muito obrigado mesmo, porque a gente sabe que o horário de médica, a agenda de médica não é fácil, né? E hoje nós estamos comemorando 1 ano do nosso podcast. E o sucesso desse podcast foi graças aos convidados que eu consegui trazer aqui, né? E que deixa esse espaço aqui com bastante informação, bastante orientação, né? Acho que a intenção toda é essa. Eu que agradeço, assim, parabéns pelo trabalho. Acho que é um trabalho que é de formiguinha. Sim. Você não vê resultado rapidinho, né? Não. Mas a longo prazo você começa a ver retorno, pacientes, como você fala. A pessoa fala ali bem, fala outro. É um trabalho muito bonito. Parabéns mesmo, obrigado pelo convite. Eu que agradeço, estar à disposição de estar aqui. Pronto, eu que agradeço. Deus continue te abençoando, porque a gente convive com muitos médicos oncologistas e são aqueles anjos na vida de muitos pacientes. Porque não é fácil ser um médico oncologista, não. Né? Que você acolher, orientar,
né, amar um paciente. Né? Isso não é para todo mundo, não. Né? Que Deus continue te abençoando. Amém. Tá bom? Eu vou deixar aqui um brindezinho para marcar o nosso encontro. Eu já ia carregar essa. Não, Você me deu. É igualzinho. Viu? A semana que vem nós estamos de volta aqui. Tá? E Deus abençoe a todos. Você ouviu o JF Cast, um podcast produzido